Putin está perdendo a guerra no Iraque. Pois é, hein? O governo Biden, pessoal, mais uma vez manda uma gafe dessas, mas mais importante do que as consecutivas gafes vamos discutir aqui no vídeo, é o anúncio de uma parceria militar importante com os indianos, que fazem parte dos BRICS. Brasil divulga dados do seu censo demográfico e mostra que o crescimento do brasileiro está sendo aquém do que o previsto tanto pelo Brasil como pela própria ONU, e isso tem sim consequências demográficas e econômicas. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, anuncia um convite dos chineses para estabelecimento de relações diplomáticas, enquanto passa por um momento de tensão com os americanos. Os americanos estão perdendo mais um país do Oriente Médio, pelo menos pelas declarações do Benjamin Netanyahu. Notícias importantes também relacionadas ao Zelensky, que faz um pronunciamento garantindo que a OTAN não pode ter medo da Rússia, que a Rússia não é um bicho de sete cabeças. Inclusive, a própria contraofensiva ucraniana vem mostrando isso, segundo Zelensky, e a aliança AUKUS, feita pelo Reino Unido, Estados Unidos e pela Austrália, que tem como principal objetivo conter o avanço chinês no mar da China Meridional, anuncia a possível entrada de novos membros, como por exemplo o Canadá, Nova Zelândia e também os japoneses. Lula faz um pronunciamento sério em relação à União Europeia, garantindo que a União Europeia não está sendo séria com o Brasil nesse momento. Vamos discutir aqui exatamente por quê. Enquanto isso, um general de alta patente, que comandou inclusive as tropas russas na Ucrânia até o finalzinho do ano passado, quando foi substituído pelo Gerasimov, é acusado de alta traição e, pelo menos até o momento, pelas mídias internacionais, está sumido. Segundo a agência de inteligência americana, ele sabia desse motim liderado pelo Prigozhin e não anunciou às autoridades russas. Ou seja, aparentemente existem mais traidores, entre aspas aí, na Rússia do que era previsto. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, pessoal, os últimos dias, hein, com esse preço, aproveita lá, tá? Curso completinho, com resumos mensais, aulas semanais. Acabei de colocar, por exemplo, na plataforma uma aulinha, pessoal, bem completa, né, sobre a questão entre Brasil e Paraguai, a questão de Itaipu. Tem crise na Argentina, crise no Sudão, crise em Israel, crise em todos os países que você possa imaginar. Além dos conteúdos de geografia e geopolítica para o seu vestibular, para o seu concurso ou, claro, para o seu conhecimento geral. E se você quiser contribuir aqui para o canal, pessoal, seja membro ou faça uma contribuição também via chave Pix. Afinal, esse é o meu trabalho e eu sou extremamente grato tanto pela audiência de vocês, como também por uma eventual ajuda, financeira. Belezinha? Então, pessoal, bora lá pro vídeo. Ó, seguinte, que hoje o vídeo tá repleto de informação bem importante, tá? Da geopolítica internacional. Fica até o final que você não vai se arrepender. A gente teve hoje, galera, uma notícia importante sobre declarações do Biden. A gente sabe, tá, que o Biden vem dando declarações polêmicas e, diga, gafes, vai uma atrás da outra. Recentemente ele falou, por exemplo, quando terminou um discurso dos Estados Unidos, God Save the Queen. Galera, isso é uma fala, né? Geralmente os britânicos falam isso, mas quando a Rainha Elizabeth ainda estava viva, os Estados Unidos não fazem, né? Não são mais colônia dos britânicos desde 1776. E não é mais a Rainha Elizabeth que hoje, né? É a monarquia, então não faz nem sentido falar isso. Falou também numa reunião com o Narendra Modi, né? Falou que agora os Estados Unidos têm um novo melhor amigo e que seriam um país, segundo ele, tá? Um país pequeno, mas que agora é o maior do mundo. Não sei quem seria esse país pequeno, tá? Mas segundo ele, falou assim, não, que é a China. Não é a China não, é a Índia, entende? Uma série de gafes consecutivas que é óbvio que isso vai ser usado na campanha eleitoral do ano que vem. Inclusive, isso é até uma pesquisa nos Estados Unidos, da Reuters, que mostra, pessoal, que 73% dos entrevistados acham que o Biden, ele é muito idoso para lidar com a complexidade geopolítica atual, e dentre os democratas, que é o partido do Biden, isso está em 63%. Ou seja, grande parte considera que hoje ele não está mais apto. E, galera, de verdade, tá? Não penso que seja necessariamente por conta da idade. Pô, tem muita pessoa de idade até mais avançada que está nos seus plenos, capacidades intelectuais. O Biden, que nunca foi de fato um grande orador, tá? Nem quando era mais novinho, aparentemente não tá muito bem nas suas declarações. Mas assim, excetuando essa parte mais polêmica, o que eu falei pra vocês sobre a Índia, acho que é super importante, tá? Os Estados Unidos, ele faz parte, por exemplo, com a Índia, de uma aliança militar
que é o Quad. E hoje a Índia, ela tem como principal fornecedor de materiais militares a Rússia em primeiro lugar. A parceria entre Rússia e Índia, ela data desde a Guerra Fria. A França como segundo colocado e os Estados Unidos como terceiro colocado. A Índia é um país muito grande e que vem investindo bastante também no seu soft power, no crescimento das suas marcas, da sua economia. Pessoal, no futuro próximo, vai subir para a terceira colocação, é inegável, tá? Dentre os maiores PIBs do mundo, o crescimento indiano, ele é exponencial, mas também está investindo bastante na sua capacidade técnico-militar. Lembrando que a Índia tem sim arsenal nuclear. Claro que é muito mais regional pela disputa com o Paquistão pela Caxemira, mas, galera, tem sim técnicas militares, tá? E hoje a Índia, ela tem 11% de todas as negociações de materiais militares do mundo. Os Estados Unidos tentando fazer algum tipo de acordo com os indianos para impedir que a Rússia cresça nesse sentido, afinal, a Rússia é um inimigo geopolítico, claro, tá chamando os indianos para conversar. E olha que importante, né? Eu sempre falo isso para vocês. Professor, você acha que os BRICS eles podem virar um bloco militar? Eu duvido muito, tá? Um bloco econômico de países emergentes, oposição ao G7, pô, já tem as suas controvérsias, mas aparentemente pode rolar, né? Agora, militar, galera, Rússia e China têm uma aliança momentânea, mas assim, porque existe um inimigo comum que é os Estados Unidos, que é o Ocidente. Mas vamos pegar, por exemplo, a Ásia Central, Turcomenistão, Tadiquistão, Quirguistão. Isso é uma disputa de China e de Rússia. Quem vai influenciar mais naquela área? Que é um bolsão de gás natural, que vai pertencer ao futuro da nova Rota da Seda. É uma disputa em aberto. Existem, pessoal, territórios inclusive disputados pelos chineses e pelos russos. A parceria é momentânea. A gente pega outros países, China e Índia, por exemplo. Pô, galera, você tem militares dos dois lados na área de fronteira apontando armas um pro outro lado. E sempre dá problema naquela região, entende? Então, militarmente, os países dos BRICS não têm toda essa convergência. E os Estados Unidos estão querendo usar, né, essa falta de proximidade de indianos e chineses para conseguir firmar alguns acordos. E aparentemente conseguiu em algumas áreas. O que os Estados Unidos quer, com toda certeza, é mais apoio para um futuro vistoriamento maior no Mar da China Meridional, que inclusive tem aulas na plataforma, tá? Esse Mar da China Meridional, que a China alega que é todo seu, mas que as Filipinas querem, Vietnã quer. A Índia acabou de fazer negócio, por exemplo, com o Vietnã, tá? Negócios militares, que é um inimigo geopolítico dos chineses. Então os americanos querem uma parceria maior para a vistoria do Mar da China Meridional. E, inclusive, pensando nessa proposta, os Estados Unidos até cogitou, galera, isso foi declaração pública, tá? A gente quer aumentar a nossa aliança AUKUS. Para quem não sabe, pessoal, a Aliança AUKUS, ela foi criada em setembro de 2021, com um objetivo bem claro, que era conter o avanço da China no Mar da China Meridional, no Mar do Sul da China. Com parcerias ligadas, pessoal, a cyberinteligência, tecnologias quânticas, armas hipersônicas, inclusive com o submarino nuclear americano sendo vendido para os australianos, para a vistoria das atividades chinesas. Pô, esse é o objetivo, tá? Tanto que quando a Aliança AUKUS ela foi anunciada e submarinos nucleares foram colocados na Austrália, a China reclamou, alegando que os Estados Unidos estava revivendo uma nova Guerra Fria, vamos colocar assim. Ou seja, aumentando sua capacidade militar, longe dos domínios americanos, sob uma pretensa, uma suposta defesa da democracia nos países ali envolvidos, né? Filipinas e por aí vai. Porque sabe que é uma região super estratégica. Combustíveis fósseis, 1/5 da pesca mundial, 1/3 de todo o comércio mundial passa por essas porções, tá? Pessoal, mas quem seriam esses países, né? Além de Reino Unido, Estados Unidos e Austrália, que entrariam na Aliança AUKUS? A gente sabe, pessoal, que existe um compartilhamento de dados de inteligência entre Reino Unido, Austrália e Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia, que é os chamados Five Eyes, né? Talvez esses Five Eyes estão sendo cogitados para entrar nessa aliança AUKUS, e também a gente sabe que o Japão que constitucionalmente não pode ter um militarismo para ataque, somente para defesa, desde a Segunda Guerra Mundial, mas vem mudando essas políticas. Pô, galera, desde o Shinzo Abe até agora com Fumio Kishida, vem aumentando seus gastos militares, lembrando que o Japão está entre Rússia, Coreia do Norte e China, ou seja, está cercado por inimigos geopolíticos. Então faz um pouco de sentido a entrada do Japão nessa aliança, por isso que está sendo cogitado, tá? Vai lembrar, pessoal, que o Fumio Kishida já falou no passado que ele não tinha intenções de entrar na aliança. Mas, né, geopolítica uma coisa é o que você fala, outra coisa são as suas ações. Outra coisa que pegou o mundo de surpresa está ligado aos dados que foram liberados pelo IBGE.
O Brasil, segundo o IBGE, ele apresenta uma população de 203 milhões e alguma coisinha, né? O ano passado, em 2022. Ano passado foi ano de censo demográfico no Brasil, que inclusive estava atrasado, né? O Brasil realiza censo a cada 10 anos, que já é errado. Geralmente, países desenvolvidos realizam censos a cada 5 anos. Para saber quem que é o perfil da população brasileira mesmo, né? Cara, convenhamos, por exemplo, hoje, o presidente vai fazer uma política pública, tá? Ele está fazendo política pública com dados de 2010. Pô, mas a população brasileira não é atualmente o que era em 2010. Mudou o número de habitantes em municípios, estados, o número de jovens, idosos, de negros, brancos, entende? Então, é importante você ter um raio-x da população brasileira para conseguir fazer políticas públicas mais eficientes. Pô, de fazer de 10 em 10 anos já é ruim. Quando foi ano de 2020 para fazer o censo, foi ano da pandemia, teve que adiar. Em 2021, o IBGE pediu pelo menos 2 bilhões, foi liberado pouco mais de 60 milhões. Também não foi feito. Em 2022, entrou no acordo ali governo e IBGE, finalmente o censo ele foi realizado, tá? Eu diria, galera, eu não vou analisar todos os dados, inclusive vai ter uma aula na plataforma, tá? Só para falar sobre, vamos esmiuçar, tá? Os dados do censo, porque assim, quem vai prestar provas é questão certa, tá? Mas eu diria que assim, o resultado que mais chamou atenção é não a queda da população brasileira, mas o crescimento menor do que se esperava. O Brasil teve um crescimento nos últimos 12 anos, né, de 0,52%, que é um crescimento, de fato, está crescendo, né, mas menos que o necessário. Por quê? Porque a população brasileira está tendo cada vez menos filhos. A nossa taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulher em idade fértil, está em 1,65. Isso quer dizer que a cada 100 mulheres em idade fértil no Brasil, 165 crianças. É um número baixo, é um número abaixo da taxa mínima de reposição, que é de 2,1. Só por que 2,1, né? Pai, mãe. Faz o tchutchu que tem que fazer na vida, né? Filho 1, filho 2. Quando morre pai, morre mãe, mantém a população mundial, tá? Então, pelo menos 2,1 para você manter. Hoje o Brasil só não está caindo pela entrada de alguns grupos de imigrantes e também por conta do aumento da nossa expectativa de vida. O Brasil está ficando um país mais velho. Não somos um país idoso, ainda somos um país adulto, tá? Mas é importante por quê? Porque no futuro, daqui 20, 30 anos, com certeza, as mesmas consequências, né, que vem acontecendo em Coreia do Sul, em Japão, nos países desenvolvidos, de envelhecimento populacional, queda da mão de obra ativa, aumento dos gastos públicos com saúde e com previdência, vão assolar também o território brasileiro. E talvez num ritmo mais acelerado do que a gente esperava, tá bom? Dados importantes aí da realidade do Brasil. Pegando aí o Benjamin Netanyahu, que é o atual primeiro-ministro do território de Israel, ele divulgou que a China fez um convite para que ele vá para o território chinês. Cara, ao longo de todos os seus mandatos, essa seria a 4ª vez que ele iria. As relações entre China e Israel não são tão próximas assim, né? Israel sempre foi um grande parceiro dos Estados Unidos no Oriente Médio. Porém, eu diria para vocês que essa parceria ela vem reduzindo. Primeiro porque Israel tem aquele plano polêmico, né? Que inclusive tem a lá na plataforma, tá? Sobre a reforma judicial, os americanos consideram que isso é um atentado contra a democracia. E recentemente, gravei para vocês no vídeo de ontem, por exemplo, Israel anunciou mais 5.700 assentamentos na Cisjordânia, o que o governo Biden considera que é um atentado contra os palestinos, contra os árabes que ocupam esse território. Inclusive, eles colocaram notas de repúdio, reclamaram, tudo tal. Então, Israel hoje vê que a China conseguiu restabelecer parceria entre Arábia Saudita e Irã, que tem parceria com a Síria. Até a Turquia está criticando também Israel. Tem o Líbano com o Hezbollah, tem a faixa de Gaza com a Jihad Islâmica, com o Hamas. Então Israel está ficando meio que encurralado com seus inimigos geopolíticos e está perdendo o apoio, talvez, do grande país que sempre o apoiou, né? Que é os Estados Unidos. Então Israel, talvez aceitando esse convite dos chineses, é como se fosse uma provocação. Ô, Estados Unidos, ô Biden, você não vai me convidar aí para fazer uma visita diplomática, não vamos estabelecer mais parcerias militares e tal. Ou seja, Israel está tentando dar uma cutucada nos Estados Unidos para ver se ele acorda e apoia Israel nesse momento de dificuldade, de crise política, tanto interna quanto externa. Se ele vai para a China ou não, pessoal, vamos aguardar cenas aí dos próximos capítulos, mas é uma cutucadinha geopolítica, vai, nos americanos.
Outra notícia, galera, que chamou a atenção, tá ligada a uma declaração do Zelensky. O Zelensky, ele fez um pronunciamento para o próprio parlamento ucraniano, porque a gente sabe que vai rolar, no futuro próximo, uma reunião na Lituânia, em Vilnius, que inclusive, né, tá do ladinho de Belarus, que agora tem o grupo Wagner de Prigozhin. Será que existe alguma relação aí? Teorias da conspiração, tá? Mas é fato que vai rolar essa reunião, e nessa reunião está se discutindo, talvez não a entrada, tá? A própria Ucrânia admite que entrar para a OTAN não vai acontecer porque a Ucrânia está em guerra, a Ucrânia tem movimentos separatistas, todos os países da OTAN precisariam aprovar a entrada da Ucrânia, e com certeza isso não vai acontecer. A gente tem países como Turquia, como Hungria, que não aceitariam, mas talvez um apoio maior, algum tipo de fortalecimento maior para o território ucraniano. E ele falou que hoje os países ainda têm muito medo de fazer uma ajuda temendo a Rússia. E aí o Zelensky, ele se pronuncia e fala assim: OTAN, percebam, eu, Ucrânia, estou fazendo uma contraofensiva contra os russos e a gente está ganhando territórios, nas palavras dele, tá? Claro que a contraofensiva ela pode estar mais lenta do que se esperava, né? Em Zaporizhia, pessoal, somente alguns avanços. Aparentemente, até agora, cerca de 9 ou 10 vilarejos. Está mais lento do que se esperava. Mas está avançando, segundo Zelensky. E aí a OTAN ainda fica meio que com medo, com receio do que a Rússia poderia fazer. Convenhamos, pessoal, por exemplo, fontes indicam, por exemplo, que os Estados Unidos, quando começou a rebelião do grupo Wagner, pediu para que a Ucrânia não fizesse nenhum movimento na Rússia, porque a Rússia poderia pensar que os americanos estavam favorecendo o grupo Wagner para desestabilizar politicamente e a Ucrânia avançar no território, e o Biden foi bem claro, a gente não tem nenhuma relação com isso, tentou deixar bem claro que não tem nenhuma relação, os americanos não cederam F-16, por exemplo, caças até o momento, e a Ucrânia está percebendo esse medo ainda, que parte dos países da OTAN tem em ajuda à Ucrânia. Com essas declarações, ele quis deixar bem claro, pessoal, que uma vitória da Ucrânia nesse momento não significaria uma vitória somente da Ucrânia, mas da própria democracia, segundo Zelensky, e de outros países também que temem a Rússia, como, por exemplo, a Moldávia, que tem movimento separatista da Transnistria, e a própria Geórgia, que tem a questão, com a Ossétia do Sul, dentre outras questões, desde lá de 2008. Então, o Zelensky, com essas declarações, entrar na OTAN é difícil, tá? Mas aparentemente quer que a OTAN dê mais ajuda para os ucranianos. Notícias importantes também relacionadas ao Lula. Cara, o Lula deu declarações fortes aí, né? A gente já falou várias vezes aqui no canal sobre a possível parceria entre Mercosul e União Europeia. Só que recentemente o próprio parlamento francês, ele deixou bem claro que ele rejeita esse acordo, alegando que o Brasil, ele desrespeita princípios básicos de defesa dos direitos humanos e povos originários, como indígenas e quilombolas, mas principalmente a sua parte ambiental, com desmatamento da Amazônia, desmatamento do Cerrado. O que a França ela quer colocar? Que se o Brasil não respeitar as normas do Acordo de Paris, de redução das emissões de gás carbônico, desmatamento, o Brasil será sancionado, o Brasil será punido. O Lula fala, pessoal, que isso não faz o mínimo sentido, visto que o Brasil já é signatário do Acordo de Paris, então já sofreria sanções caso não respeitasse as suas promessas, mas além disso falou, França, Europa, vocês estão sendo ridículos, inclusive utilizando, que a União Europeia precisa ser séria para exigir algum tipo de seriedade. O Lula falou, tá, beleza, e vocês, franceses, vocês respeitaram o Acordo de Paris? E você, União Europeia, respeitou o Acordo de Paris em algum momento? Entende? Por que vocês vão exigir isso de mim se nem vocês respeitam as suas próprias deliberações? Então, do jeito que tá agora, com essa carta a mais que a União Europeia colocou, com essas condições a mais, o Lula se rejeita e também existem algumas coisinhas relacionadas a uma reserva de mercado. O Lula considera, pessoal, que até para não incentivar uma maior desindustrialização do Brasil, o Brasil, nesse momento, aceitar comprar produtos da União Europeia, o governo brasileiro da União Europeia não pode. Tudo que for comprado pelos governos brasileiros tem que ser do Brasil e não da União Europeia, e a União Europeia não aceita essas condições. Ou seja, o Lula falou aqui, que a União Europeia não é séria, hein, galera? E aí, o que você pensa sobre isso? Certo ou não? Deixa nos comentários. E para finalizar, aparentemente mais uma traição, ou talvez uma desinformação. A geopolítica sabe que conta tudo, né? O New York Times, que é uma mídia americana, tem que deixar bem claro, reportou que o general Surovikin, que para quem não sabe, pessoal, foi o comandante das tropas russas na Ucrânia até o finalzinho do ano passado, né? Ficou cerca de pouco mais de 3 meses, se não me engano. E depois foi substituído pelo atual Gerasimov, que é o atual líder, né? O comandante ali
das forças russas na Ucrânia, ele saberia, segundo o New York Times, que o Prigozhin faria essa rebelião contra os russos. E ele não avisou as forças militares. Quando rolou, eu até coloquei o vídeo aqui pra vocês e falei, gente, as declarações que o Surovikin deu ficou até um pouco constrangedor, né? Ele tava ali sentado em frente a uma câmera, aparentemente ele tava lendo alguma coisa, falando assim, ó, o Grupo Wagner, parem de fazer isso, hein? O Ocidente já está contra nós, vocês também querem ficar contra a gente? Numa visão, sabe, falando um pouco mal, gaguejando, meio, assim, inseguro do que tava falando, mas, né, vai que o cara não é um grande comunicador, tá? Enfim. O New York Times reportou que a amizade entre o Prigozhin e o Surovikin não é nova. Os dois atuaram juntos, por exemplo, na questão da Síria, né? Lembrando que o Grupo Wagner não atua somente na Ucrânia e na Rússia. Atua na África, tem atuações na América, tem atuações no Oriente Médio, por exemplo, na Síria. Então a amizade dos dois já é de longa data. E o Prigozhin, por conta dessa aliança, inclusive ficou chateado, né, quando o Surovikin foi tirado da liderança e foi alçado o Shoigu e o Gerasimov como as lideranças militares. Então existe como se fosse uma espécie de um racha entre o grupo do Prigozhin e o grupo do Shoigu e do Gerasimov. Inclusive, segundo relatos do New York Times, o Surovikin ele conta com grande popularidade frente aos próprios combatentes russos, aos soldados russos, que veem o Surovikin como general de muito respeito, de grande respeito. Então não gostaram quando ele foi tirado ali do poder. Então, supostamente, segundo o New York Times, ele teria talvez não colaborado, mas dado anuência que as suas tropas ou as pessoas que gostam dele colaborariam com o Prigozhin. Professor, isso é verdade? O Kremlin, ele já soltou uma nota, falou que assim, por conta das ações do Grupo Wagner, uma série de especulações vão rolar, tentando causar uma desinformação e o racha interno na Rússia. E que isso não passa de mais uma. Mas, pelo menos nas mídias mais sérias que eu vi até o momento, o Surovikin, desde então, está sumido. Talvez ele esteja preso, talvez alguma coisa tenha acontecido. Cara, até uma nova declaração surgir, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele. Mas a gente pode ter um relato de mais uma traição interna em relação ao Putin. E aí, galera, será que o Putin está perdendo apoio nas questões internas da Rússia? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.